certo? A nossa matéria aí. Paulo Rogério, seja bem-vindo. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Paulo, então, eu vou estar acompanhando vocês nessa atividade, certo? Nessa UC de instalações elétricas prediais, certo? E aqui, o que envolve aqui essa matéria aqui de vocês aqui, ó? Você chegou a tá dando uma olhada já, no geral aí, na nossa matéria? Já olhei sim, olhei alguns textos aí, alguns arquivos. Vocês tiveram já a aula presencial, já? Não, professor, vai ser no outro fim de semana ainda, parece. Ah, no outro fim de semana, né? Não, tá certo. Vou aguardar mais alguns minutinhos, ver se o pessoal tá entrando, tá bom? Ah, ok, enquanto isso, só vou resolver uma coisa aqui, que acabei de chegar, só um minutinho. Falou. Professor, por mim, já voltei aqui. Ah, tá certo. Então é o seguinte, hoje eu vou estar passando especificamente uma aula de tomadas, certo? E dando um exemplo aí como que se faz o cálculo numa planta baixa, seja ela residencial, comercial, para estar fazendo levantamento de tomada de uso geral e tomada de uso específico. O que que é uma tomada de uso geral? O que que é uma tomada de uso específico? Que é utilizado em instalações elétricas. Aqui, no nosso caso, aqui na matéria, na situação de aprendizagem, vai estar solicitando essa atividade, certo? E é importante, né, você saber diferenciar as partes, né, da instalação elétrica, onde envolve uma tomada baixa, meia altura e uma tomada alta, certo? E aí, todas as especificações e orientações que eu vou estar passando para vocês é de acordo com a norma brasileira de regulamentação de baixa tensão, que é 5410, certo? Que a gente vai estar utilizando. Essa norma fica disponível também no site, que aí você pode estar verificando, né? Certo? E visualizando essa norma. Só não pode imprimir, né? Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Então tá aqui, ó, recomendações da NBR, né, como eu falei, né? Norma Brasileira de Regulamentação 5410, né, para o levantamento de cargas e tomadas. Vocês vão falar bastante de TUG ou PTUG, que é a potência de tomada de uso geral ou tomada de uso geral. Essas tomadas de uso geral não se destina à ligação, né, de equipamentos específicos,
E nelas são sempre ligados aparelhos móveis, né? E portáteis, por exemplo, ceradeira, furadeira, aspirador de pó, secador, televisão, é, microsystem, né? O videogame da vida, né? O PS2 e tal, certo? Então, são equipamentos de baixa potência. Esses equipamentos geralmente são o que nós chamamos de tomada de 10 amperes, que é a corrente mais baixa, ok? E de acordo com a norma, já fica a dica do especialista. De acordo com essa norma, a NBR 5410, a gente não pode utilizar uma fiação baixa, tem que ser uma fiação no mínimo de 2,5 milímetros quadrado para tomada de uso geral. Não pode utilizar fio de 1,5, tem que utilizar fio de 2,5 milímetros quadrados. E o fio que a gente utiliza hoje é o fio flexível, onde você consegue trabalhar de uma melhor forma. E não pode esquecer das identificações das cores, certo? Principalmente o condutor que a gente chama de fio terra ou condutor PE, que é proteção elétrica. Esse condutor ele é identificado na cor verde ou verde e amarelo, que a gente vai estar vendo mais adiante. E aí nós temos aí, ó, em seguida, os pontos de tomadas de uso específico, ou conhecido como TUI. TUI é tomada de uso específico, que elas são destinadas a equipamentos fixos ou estacionários, como é o caso de chuveiro, torneira elétrica, secadora, geladeira, que já tem geladeira de alta potência, né? Micro-ondas, bebedor, né? Então, todos os equipamentos com a potência mais elevada que tenha na casa tem que utilizar uma tomada de uso específico. Exemplo também da máquina de lavar roupa. Com a máquina de lavar roupa tem uma potência mais elevada, nós utilizamos uma tomada já, né, mais com a corrente mais elevada. Por exemplo, uma tomada de 20 amperes, né? E não pode esquecer que a tomada de 20 amperes já tem um orifício maior do que a de 10 amperes, ok? Em alguns locais é comum identificar a tomada de 10 amperes de uma cor branquinha e a tomada de 20 amperes de cor vermelha, certo? Alguns locais, né? E para esses pontos de tomada, nós temos identificação, certo? Por exemplo, nós temos tomada baixa, meia altura e tomada alta. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, nós temos a identificação do circuito, a potência da tomada, que é dada em VA, que é uma potência aparente, né? Certo? A tomada baixa, ela não é pintada, tá vendo aqui, ó? Certo? E aqui, no caso aqui, ela está em milímetros. O projeto é dado em milímetros, certo? É dado também em metros, certo? Metros quadrados. Então, no caso aqui do piso acabado, nós temos 300 milímetros. 300 milímetros passando para centímetro, aqui você faz a conversão da matemática básica. Só tirar o zerinho aqui, ó, você vai ver que vai ficar 30 centímetros. Então, a tomada baixa, ela é 30 centímetros do chão. É aquela mais baixinha, né? Já a tomada meia altura, que é a tomada média que nós falamos, ela tem aqui, ó, pintado só a metade, tá vendo? E aqui, no caso, aqui ela fica de 1.300 milímetros do piso. Só que aí, o que é esse 1.300 milímetros? É 130 centímetros, certo? Né? Ou seja, 1,30 m. Aqui é só cortar o zerinho, ó. A tomada alta, que, por exemplo, a gente utiliza para o chuveiro, ela, no caso aqui, é 2 metros e geralmente também 2,20 m, 2,30 m do piso acabado. Aqui no caso também, da mesma forma, corta o zero, fica 200 centímetros. 200 centímetros é igual a 2 metros. Detalhe, a norma diz e identifica também que
elétrico e equipamentos que trabalham com a alta temperatura, a gente não utiliza mais tomada de uso específico. É uma tomada de uso específico porque é um circuito específico. Então, por exemplo, na sua casa você vai ter um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para o ar-condicionado, um disjuntor para a torneira elétrica. E no caso do chuveiro elétrico, você tem que evitar de utilizar a tomada. Por quê? Por causa do seguinte, que de acordo com a potência do chuveiro, a tomada, o chuveiro com a potência mais baixa que tem aí no mercado, de 4.400 watts. Esse chuveiro de 4.400 watts, ele alcança 20 amperes. A tomada é de 20 amperes. Quando você conecta o pino aqui, certo? A tendência com o tempo é essa tomada começar a aquecer, aqui vai derretendo, certo? Vai chegar um certo tempo que o consumidor, o cliente, não consegue tirar mais o pino. Ele continua utilizando o chuveiro. Vai aumentar mais a temperatura e aqui é de plástico e o pino é de metal. Aí vai derreter até fechar um curto-circuito. Por isso, quando a gente faz a ligação do chuveiro elétrico, a gente utiliza conector de porcelana ou pode fazer a emenda diretamente. E utiliza o dispositivo de proteção disjuntor, né, para proteger contra curto-circuito ou uma possível sobrecarga. E utiliza também, no caso, né, se o cliente tiver condições, a gente coloca também um dispositivo chamado DR, né, que ele é um dispositivo residual que protege o cliente contra um possível choque elétrico, né? Então, para instalação de chuveiro, evite utilizar tomadas, utilize conector de porcelana ou faça a emenda direto, ok? Né? Então, nós temos aqui tomada baixa, meia altura e tomada alta. Nesse caso aqui, nós temos uma representação no projeto elétrico. Nós temos aqui, ó, um neutro, certo? Nós temos aqui o condutor fase e temos o condutor terra. Já na nova atualização da norma, esse condutor terra dá uma passadinha para baixo, tá? Ok? E aqui no caso é a nossa tubulação, mangueira lisa ou tipo garganta, que vai dentro da alvenaria, dentro de um espaço oco, né? Drywall da vida aí, dentro de eletrocalha, ok? No caso aí, geralmente quando é reto assim, significa que não é subterrâneo. Quando ele é traço, ponto tracejado, é subterrâneo. E aqui tem uns exemplos de tomadas que eu falei lá atrás, já em centímetros aí, ó. 30 centímetros, 120 centímetros e 225 centímetros, certo? Aí é já na própria tomadinha, né? Então, temos aí a simbologia dos condutores, como eu estava demonstrando, né? Então, aqui está o fase, o neutro, condutor terra de proteção. Quando a gente utiliza na iluminação, a gente utiliza fase, neutro, terra e retorno, ok? Então, no caso aqui, ó, o proteção, que é o fio terra, condutor terra, nós temos verde, verde e amarelo. Para o condutor fase foi colocado aqui o vermelho. Para o neutro, colocou o azul. E para o retorno, colocou o preto. O retorno e o fase não pode ser qualquer cor, menos o verde e amarelo. E no caso do neutro, tem essa cor específica, não muda. E o fio terra também não muda, tá? É verde, verde e amarelo. Então, com a identificação, né? Todo eletricista, técnico, engenheiro tem uma facilidade maior de estar identificando os condutores e estar realizando a instalação ou manutenção, certo? Seja de uma casa ou de um equipamento, ok? Aí já fica a dica também. Ah, professor, só que é o seguinte, eu fui fazer a instalação
de um interruptor na casa de um cliente, e no caso lá, a casa era com a fiação toda verde ou toda vermelha. E aí, por isso que nessa matéria você aprende a trabalhar com multímetro ou alicate amperímetro, que aí você tem uma parte aí de eletrotécnica básica, que você aprende a trabalhar com esse instrumento de medida, e você tem que identificar qual que é o condutor fase, qual é o condutor neutro e qual é o condutor terra, ok? Então, nós temos aqui, ó. Bem, aí eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa, certo? Toda casa, seja ela comercial ou residencial, certo? Ou um próprio apartamento, ele tem umas medidas, ok? Certo? Geralmente, a gente trabalha com metros quadrados, ok? Certo? Então, é o seguinte, nessa medida aí, você tem que fazer o levantamento de iluminação e tomadas, certo? Do local. E aí você pega por base a NBR 5410. Neste caso aqui, tá aí, ó, condições para se estabelecer a potência mínima de tomada de uso geral. Como eu tinha falado atrás, né? Então é potência de tomada de uso geral, ou TUG. Então, no caso de banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, atribuindo no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas. Quando ultrapassar essa quantidade, atribuir 100 VA para os excedentes. E a norma já deixa aqui uma indicação, e eu já deixo como dica do especialista. Eu trabalho bastante com instalação e manutenção elétrica. É comum em escritório, casa também, certo? Indústria, tem uma quantidade pequena de tomadas quando eles vão fazer a instalação, e eles, na própria casa, lá na sala, você vai utilizar a TV, o microsystem, vai utilizar aí um Chromecast da vida, né? O PS2 aí, certo? Então, vários ventilador. E aí tem esse detalhe, vai utilizar ou extensão elétrica, ou T, ou Benjamin. Devemos evitar esses itens porque dá um sobreaquecimento, pode aquecer os condutores e pegar fogo. Para evitar isso, o que que a gente faz? Quando for fazer a instalação elétrica do local, deve-se levar em consideração a quantidade maior de tomadas, porque futuramente vai acontecer o seguinte: vai precisar de mais tomadas e vai ter que utilizar extensão elétrica e os T's, que não é viável, né? Então, nos demais cômodos ou dependências, atribuir no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Condições para se estabelecer a quantidade de pontos de tomada de uso específico. A quantidade de pontos de tomada de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, né? Que vão estar fixos em cada posição do ambiente. Então, por exemplo, são destinados à ligação desses equipamentos fixos e estacionários. Aí o detalhe é o seguinte: toda vez que você for fazer a instalação, aí na instalação, a gente já fala do dimensionamento, né? Você tem que levar em consideração, certo? A potência do equipamento, ok? Tanto no caso aqui o exemplo do chuveiro elétrico, certo? E temos aqui também da torneira elétrica. Dando um exemplo rápido aí, ó. Nós vamos ampliar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui que a tensão elétrica no estado de Goiás é 220 volts. Aí nós temos aqui que a potência elétrica desse chuveiro, vamos pegar por baixo aí, tá? Potência mínima.
Potência elétrica, o cientista que estudou a potência elétrica é James Watt, certo? Aí aqui é representado pela letra P e a grandeza é watts. Então nós temos aqui, por exemplo, 4.400 watts. Potência desse chuveiro, uma potência mínima. Aí você fala, professor, eu quero aí calcular aí o condutor e o disjuntor aqui para esse chuveiro aqui. Dando um exemplo aqui, ó. Aí você vai para o triângulo do poder. Não pode esquecer o triângulo do poder, ó. Esse aqui, James Watt, trabalhou com essas grandezas, onde ele diz que a potência elétrica aqui, ó, é o produto da tensão elétrica pela corrente elétrica. Esse é o triângulo do poder. Se tiver uma caneta, anota aí, ó. Aí eu quero calcular a corrente elétrica, tá vendo aqui, ó? Eu venho aqui e tampo a letra I, certo? Por que que é I? Intensidade de corrente elétrica. Então, na hora que eu tampei essa letra I aqui, ó, vai ficar o P sobre V. P sobre V. Qual é a potência? 4.400 watts. Ou, fazendo a conversão, 4,4 quilowatts. Então, vem aqui, ó. Qual que é a tensão elétrica do estado de Goiás, né? É 220 volts. Lembrando que quem estudou a tensão elétrica foi o senhor Volta. Por isso que, em homenagem a ele, foi representado, né? A tensão elétrica, essa grandeza foi representada pela letra D, volts. Então, aqui, fazendo de cabeça, cortando zero com zero, dá uma corrente de 20 amperes. Você pegando de acordo com a norma, você pegaria um dispositivo de proteção chamado disjuntor. De 25 amperes. E o condutor seria 4 milímetros. 4 milímetros quadrados. Tá vendo aí o exemplo, hein? Legal, né? E lembrando, você tem que pegar aquelas cores. Azul para o neutro, verde ou verde e amarelo para o terra. E, no caso, o fase seria, a gente poderia utilizar o condutor vermelho. Aí um detalhe, todos os chuveiros elétricos não vem identificado o azul e o fase. Ele só vem identificado o condutor fio terra. E aí você, pessoal, eu posso ligar tanto fase em uma posição como na outra? Pode, sem problema. São os condutores brancos, né? Agora, o condutor terra é o fio verdinho que vem no chuveiro. Algumas marcas colocam verde e amarelo. Então tá aqui, o que que a norma diz? Nota: em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado, evitando-se, assim, o emprego de extensões e benjamins, que, além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação. Então, tá aqui as fotinhas aqui que eu coloquei, olha lá, ó. A tomada com excesso, né? Vendo aqui, pegou fogo. Condutor pegou fogo porque, né, utilizou aí um equipamento com corrente mais elevada. E no caso da extensão elétrica, da mesma forma. Olha lá o jeito que ficou a extensão elétrica. Essas extensão elétrica que a gente compra aí no Paraguai da vida aí, ó, ela é fiação de 0,75 milímetros. Aí com a dona de casa, né? Coloca para ligar aí um ferro elétrico. Pega fogo mesmo.
Por isso tem que tomar cuidado. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se temos mais participantes. Ah, sejam bem-vindos aí, José César, né? Paulo Sérgio já está aí, né? Ok? Sejam todos bem-vindos. Quem chegou por agora, sou o professor Alain e vou estar acompanhando vocês nessa matéria. E nossa aula de hoje, estamos falando sobre a diferença de tomada de uso geral, que é a TUG, tomada de uso específico, que é a TUI, certo? E o levantamento dessas tomadas. E deixando uma dica aí também, tomada de 10 amperes e 20 amperes. Vamos continuar. Então, nós temos aqui a quantidade mínima de tomadas de uso geral e específico. Então, dando um exemplo aqui, ó, uma sala com 9,91 metros quadrados. Vai ter essa tarefinha lá para vocês depois. Então, no caso, quando a gente faz levantamento de tomada, o cálculo é de acordo com o perímetro. O que que é o perímetro? A somatória de todos os lados. Então, por exemplo, aqui, a parede lá tem dois lados, ó. Então, por exemplo, você pega 3,25 vezes 2 e 3,05 vezes 2, que dá 12,6. De acordo com a norma técnica, na sala, a cada 5 metros você coloca uma tomada. Então, aqui, e a cada fração de perímetro você coloca mais uma tomada. Então, aqui, fazendo essa somatória de 12,6, 5 mais 5, 10, mais 2,6 dá 12,6. Então, a cada 5 metros, coloca uma tomada. Uma, duas, mais a fração de perímetro, 3. Aí eu deixo como dica não colocar 3, e sim 4, ou seja, uma tomada em cada parede. Certo? Porque aí você já está prevendo uma quantidade mais elevada de tomada. Na Copa deu 9,45 metros quadrados. E o perímetro? Perímetro da mesma forma, duas paredes. Aí você vai lá, 3,10 vezes 2, mais 3,05 vezes 2, 12,3. Fazendo aqui a separação, vai ficar 3,3, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 1,8, que dá 4 tomadas. Aqui no caso da Copa, a cada 3,5 metros, você coloca uma tomada. Então aqui deu uma, duas, três, quatro. Para mim tá ótimo, que é o quê? Uma tomada em cada parede, ó. Certo? Cozinha. Na cozinha aqui, ó, nesse exemplo, deu 11,43 metros quadrados. Para colocar as tomadas, perímetro. Aí, 3,75 vezes 2, mais 3,05 vezes 2, dá 3,6. Fazendo aqui a separação, vai dar uma tomada para cada. Só que, opa, nós estamos na cozinha. Na cozinha não tem só tomada de uso geral. Na cozinha, aqui neste caso, tem a tomada de uso específico. Qual que é essa tomada de uso específico, pessoal? Nós temos aqui, no caso, uma tomada para torneira elétrica e uma tomada para geladeira, ok? Separado os circuitos, certo? Né? Pessoal, e se eu tivesse o bebedor também, uma tomada para o bebedor, aquele bebedor, né, que a gente utiliza. E o próximo aqui, ó, nós temos aqui o dormitório 1, dormitório 2. Dormitório 1 deu 11,05 metros quadrados. Pessoal, mas eu não estou entendendo aqui 100 metros quadrados. Você vai ter que fazer uma medição numa parede e na parede lateral. E você multiplica uma pela outra. Então, no caso aqui, dando um exemplo para vocês aqui, ó. Eu diminui um pouco, né? Aí. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui é seu cômodo, ó.
Como é que eu vou saber aqui a medida em metros quadrados? Você vai medir essa parede e vai medir essa parede, ó. Vamos supor que aqui deu 6 metros. Aqui deu 4 metros. Qual que é a medida em metros quadrados? Você vai pegar, multiplicar essa por essa. 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Legal, né? 24 metros quadrados. Ok? Então, dando continuidade aqui, temos o dormitório 1, né? Tem a separação dele aqui, de novo, pelo perímetro. Deu 5 mais 5 mais 3,3, que é 13,3. Dá 3 tomadas, no caso é uma. Só que aí eu deixo como dica colocar mais uma tomada. Ficaria uma tomada em cada parede, 4 tomadas. Dormitório 2, certo? Eu deixo a mesma dica para vocês, ó. Aqui no caso, vai dar uma parede deu 3,15, mais a outra parede, que é vezes 2, mais 3,40 vezes 2, deu 13,1, certo? Deu 5 mais 5 mais 3,1. 3 tomadas, eu indicaria também 4 tomadas, principalmente que é quarto, né? Certo? Aqui, deixa eu elevar um pouquinho. No banheiro tem uma especificação, tá? Principalmente apartamento, tá? Certo? Diversos banheiros, ele não chega a 6 metros quadrados. Vai depender do banheiro, né, gente? Vai que nessa casa aí é um banheiro, né, gigantesco. Mas o banheiro comum, vamos dizer que é 4,14 metros quadrados. Neste caso, ou 4,14 metros quadrados. Ele é abaixo de 6 metros quadrados. Esse caso vai tanto para eliminação como tomadas. Eliminação, pessoal, quando eu estiver passando para vocês, vai ser da mesma forma. Ele pega por referência 6 metros quadrados. Então, quando dá abaixo de 6 metros quadrados, você coloca a potência mínima. No caso, você vai colocar uma tomada aqui no banheiro. Geralmente no banheiro, a gente tem uma tomada na entrada do banheiro, que é tomada mais interruptor, ok? Certo? E temos também, que é a meia altura, né? E temos também a tomada para o chuveiro, que é a tomada alta. Lembrando que a tomada para o chuveiro, você não vai utilizar a tomada. Você vai utilizar conector de porcelana ou fazer uma ligação direta. O chuveiro, ele fica com tomada específica, por quê? Porque você vai ter um disjuntor, um circuito elétrico apenas para o chuveiro elétrico, ok? Certo? Não pode esquecer desse detalhe, certo? Ah, professor, só que na minha casa é tomada. Pois é. Com o tempo vai aquecer o pino, certo? O pino é de metal, a tomada é de plástico. A tomada é de 20 amperes, e o pino ali também de 20 amperes, o chuveiro de 20 amperes ou uma corrente mais elevada. A corrente vai subindo gradativamente, vai derretendo o pino, até a tomada, e depois vai chegar até fechar um curto-circuito. Então tem que tomar cuidado. Na área de serviço, nós temos aqui, ó, aí já fica até a dica, a nova norma de construção já diz o seguinte também. Quando você vai fazer a construção do banheiro, a norma já está pedindo o seguinte, que além da tomada na entrada do banheiro, interruptor com tomada, além da tomada que tem a tomada alta, que é o circuito lá por chuveiro, né, certo? Ao lado da pia, aproximadamente aí 60 centímetros, 80 centímetros, tem que ter duas tomadas de 20 amperes, né? Porque as pessoas geralmente utilizam, né? Então aqui, ó, já fica a dica aí para vocês. Então, no caso aqui, ó, no caso da área de serviço, a gente tem máquina de lavar. Lembra que eu comentei? A máquina de lavar roupa, ó, certo? É tomada de uso específico. Você coloca a tomada de uso geral lá na área de serviço e coloca também
uma tomada de uso específico para a sua máquina de lavar roupa. No hall, o hall é aquele corredorzinho de frente ao banheiro, tá, pessoal? Então, no hall aqui também abaixo de 6 metros quadrados. Mesmo assim, você coloca uma tomada de uso geral, ok? E na área externa, a norma deixa livre, mas geralmente a gente coloca uma tomadinha lá também, né? Senão você vai estar utilizando extensão elétrica. Dando continuidade aqui, ó. Fazer um exemplo bem rápido aí, ó. Mas imagina esta casa aqui, ó. Nós temos aqui um projetinho, deixa eu chegar aqui para cima, ó. Nós temos a cozinha, a sala de estar, dormitório 1 e o dormitório 2, né? Tá vendo que tem a área em metros quadrados, tem aqui a metragem aqui, tá vendo, ó? Ah, já a dica para vocês, ó, isso aqui nós chamamos linha de cota, tá? O que é cota? Tá dando aqui a medição, né? Certo? Então tá vendo aqui, ó. Ah, esse banheiro aqui já tá até grande, né? Que é 6 metros quadrados, tá vendo? Certo? Então temos a cozinha, sala de estar, dormitório 1, dormitório 2. Seguindo o nosso exemplo, ó. Então aqui, ó. Peguei um quarto aqui, ó, de exemplo. Uma parede é 3,82 metros. Então, vezes 2, que é desse lado e desse lado, né? Lembra que é o perímetro? Mais. Outra parede é 4,18. É aqui e aqui, ó. Vezes 2. Somando os dois aqui, deu 16 metros. Como o dormitório é um ambiente comum, a norma especifica que devemos dividir aí os perímetros aí por 5. Então, aqui no caso aqui, deu 3,20. Aí, arredondando, foi o que eu falei para vocês, coloca uma tomada aqui, uma aqui e uma aqui. Dependendo da pessoa que for morar aqui, geralmente a gente coloca até 2 tomadas, pessoal. Coloca uma aqui, uma aqui, uma aqui, 2 aqui e 2 aqui. Por quê? Porque não falta tomada, né? É aquele caso, certo? Vamos dizer que tem pessoas que utilizam a cama aqui e coloca aqui um abajur, né? Certo? Agora já deixo uma dica para vocês. Todo quarto, estou falando de tomadas, mas já fica a dica para interruptor. Aqui para um conforto maior, pessoal, vou ampliar para vocês, ó. O que a gente faz no quarto? A gente pega e faz o seguinte: esse é um conforto maior para o cliente. Eu trabalho com instalação e manutenção também, tá? Além de ser professor. Então a gente coloca aqui um interruptor paralelo e aqui na iluminação aqui, ó, vai vir a tubulação para cá, ó, certo? Aí aqui, ó, eu coloco outro interruptor paralelo aqui, ó. Interruptor paralelo é uma bolinha pintadinha, tá? Então, por quê? Porque aqui vai ter a cama do cliente, né? O que ele faz? Ele pega, isso aqui é por cima do teto, tá? Então, ele entra no quarto, acende a luz. Deita na cama, apaga a luz, certo? Isso aqui é bom quando tem criança, aí duas crianças, uma fica aqui, outra fica aqui. Acende, apaga, acende, apaga. Então é o seguinte, ó, pessoal, para o conforto do cliente, a gente utiliza o interruptor paralelo, conhecido como interruptor three-way. Three-way porque é 3 caminhos. Three de 3, way caminho, 3 caminhos. Ok? Isso é para o conforto do cliente. Porque senão ele vai ter que fazer o seguinte: deita na cama e vem aqui e apaga a luz, né? Para evitar isso aí, né? O que faz? Interruptor paralelo aqui, interruptor paralelo aqui, ó. Agora eu vou deixar aberto aí para dúvidas, tá? Já estou finalizando. Aí toda a casa tem ou teria que ter, né? Certo? Porque tem algumas casas que não tem, pessoal, certo? Mas deveria ter para proteger os equipamentos que tem em casa e a própria fiação, para manter a segurança das pessoas que moram lá, ok? Nós temos um quadro geral de distribuição, ou QD, fala
quadro de distribuição, ou QGD, certo? Ou QG, que é o quê? É quadro geral de distribuição. Então, aqui nós temos o neutro, tem o terra, né, o quadro, as fases, né, certo? O neutro. Aqui nós temos a iluminação, disjuntor para iluminação, para tomada aqui, ó, que é fase, neutro e o terra. Fase, neutro e terra. Pessoal, eu esqueci o que que é PE. PE é proteção elétrica, fio terra, certo? Aqui fase, neutro e terra, para o chuveiro, né? Fase neutro e terra para essa tomada aqui, fase neutro e terra para essa tomada e fase neutro e terra para a torneira elétrica. Aqui um exemplo aqui de quadro geral de distribuição, tá vendo aqui, ó? Outra dica do especialista. A corrente elétrica, ela além de dar uma fuga de corrente em metais, também pode acontecer de desencapar um fio, né? Aterrado, pode levar choque elétrico. A maioria dos quadros geral de distribuição hoje é tudo de plástico, tá, pessoal? Né? O plástico, o PVC, ele não conduz corrente elétrica. Pessoal, e tem alguns de metal ainda? Tem. Só que no mercado aí, ó, nas lojas, ferragistas e distribuidora, a maioria que você vai encontrar vai ser de PVC, certinho? Na verdade, é um PVC meio que trabalhado, porque a intenção é que esse plástico, quando pega fogo, ele não propaga chama, ele vai pegar um fogo assim, só vai fazer aquele pinga-pinga, geralmente, né? Mas não vai propagar chama, né? De acordo com a norma, é para fazer isso, ok? Certo? E aqui fica a dica aí, ó. Como instalar uma tomada. Então nós temos aqui na prática, ó, desliga a energia, certo? 5 regras de ouro, né? Desliga aqui a chave de energia elétrica do local da instalação, né? Ou melhor, se tiver, desliga o disjuntor. Ou dentro da casa, ou lá fora no padrão. Desligou, pessoal? Seguindo a norma, a gente pede para trancar. E você imagina se você não faz o bloqueio, você está fazendo instalação elétrica lá dentro da sua casa ou dentro do cliente. Você não bloqueou. Como não bloqueou, vai lá um desinfeliz, vai lá e liga o disjuntor. Ligou o disjuntor, né? Você leva o choque elétrico. Então não pode ter, né? Verifica a fiação, identifica a fiação, certo? Né? Se tiver com as cores, né? Você vai ter uma facilidade maior de identificar. Liga os fios e finalizando a instalação, certo? Você liga novamente, ok? Certo? Né? Então é o seguinte, essa aqui é só uma dica, né? Eu deixo aí para vocês, né? Agora, voltando para a nossa aula aqui, como a nossa aula já está meio que finalizando, eu deixo aberto aí a perguntas. Quem tiver alguma dúvida, a nossa atividade, hoje eu não fiquei direto na nossa atividade, porque é interessante eu passar algum material para vocês, né? Para vocês terem condições de desenvolver a atividade. A atividade ela é bem simples, certo? Ela envolve essa parte de instalação e manutenção elétrica. A parte de instalação e manutenção elétrica, pessoal, ela é bem cotada no mercado hoje. Então, no meu caso, direto, eu realizo instalação e manutenção elétrica de kitnet, de área comercial, residência. E uma das instalações que eu já falo para vocês e repito, que dá mais problema é o chuveiro elétrico. Então, o que que acontece? O cliente, ele pega, ou às vezes acontece o seguinte, dele comprar um chuveiro de potência mais elevada, certo? E vai fazer essa instalação elétrica. Quando ele faz essa instalação elétrica, acontece
de ele não utilizar a fiação correta e vai sobreaquecer os condutores e pegar fogo. Às vezes pega fogo só na fiação até a tomada, derrete a tomada, ou às vezes pega fogo até na fiação central. E aí, a cada ponto que acontece, a mão de obra fica mais elevada, entendeu? É o cobre mais caro, certo? E trabalho também com instalação de chuveiro, né? E às vezes acontece também, já fica outra dica. Acontece o seguinte, queima a resistência elétrica do chuveiro e a pessoa fala, não, é facinho demais, eu vou trocar, tal. E quando ela não tem um conhecimento de elétrica, vai fazer essa manutenção aí, o chuveiro elétrico, quando você abrir ele, você vai ver que ele tem uma resistência elétrica, um filamento de resistência A Ana elétrica. foi para onde? Ela fica internamente dentro do chuveiro, né? E aí o que acontece? A pessoa vai tentar trocar e troca de forma incorreta e o chuveiro explode. Eu já deixo a dica. É, quando fecha um curto e queima a resistência elétrica, se a pessoa tiver condição, não compra outra resistência. O melhor é você comprar outro chuveiro. Por quê, professor? Porque é o seguinte, quando fecha o curto-circuito na resistência elétrica e queima, certo? Ela perde as suas características, o equipamento perde suas características. E aí, essa resistência elétrica, quando ela vem de fábrica, a durabilidade dela é maior, certo? Porque o material utilizado ali é de primeira qualidade. Quando a gente vai comprar no mercado, o que que acontece? Essa resistência elétrica, a gente não consegue comprar numa qualidade elevada. Se você for comprar na qualidade elevada, é quase o preço do chuveiro. Mas aí você vai comprar lá, tem a resistência elétrica aqui desse chuveiro? Tem. Aí você vai e troca. Geralmente a durabilidade ali é de 3 meses, 4 meses, e aí queima. Aí você tem a opção, ficar trocando resistência de 3 meses, de 4 meses, ou então você troca o chuveiro, que geralmente você, utilizando o chuveiro de forma correta, você tem um chuveiro aí para 1 ano e 1 ano e meio, né? Certo? O lá de casa já vai para 8 anos. Outra dica que a gente deixa aí também, se tiver condição, além do disjuntor, utilizar o DR, né? Certo? Para proteger aí. Pessoal, alguma dúvida sobre a tomada de uso geral, tomada de uso específico? Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, não esqueça o seguinte, dá uma olhada na atividade, certo? Que tem aqui no ABA para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no ABA e manda mensagem pro professor, entendeu? Ô, professor, eu tô com dúvida nisso aqui e tal, tem como você me ajudar, tal, entendeu? Mas não deixe de fazer a atividade, porque a somatória dos pontos dessa atividade é o que vai fazer você concluir essa UC, ok? Para você passar para a próxima, fazer uma rematrícula e passar para a próxima UC. Eu deixo aberto aí, quem tiver fazer alguma pergunta, fique à vontade. João César, Pedro, Paulo. Professor, não sei se seria exatamente com você ou com a supervisão do curso. Todas as atividades nossas estão com encerramento, prazo para o dia 23/8. Sei. A gente teve alteração de calendário, inclusive das aulas presenciais. Essa data não pode ser alterada também, não? Sim, eu tenho que verificar aqui com a coordenação, certo? E aí eu respondo para vocês a mensagem lá no ABA. Mas se eu não estou enganado, vocês
vocês têm uma tutora que acompanha vocês, né? Certo? Vocês têm um grupo, não tem? Grupo, Isso. Tem né? sim. Posso verificar lá então, né? Tem como você mandar mensagem para ela, porque ela já fica conectada direto. Só que aí eu vou passar essa informação para ela também, tá? Aí eu verifico, amanhã eu mando uma mensagem lá no grupo. Tá. Aí você verifica com ela, tá? De qualquer forma, eu vou falar também com ela, certo? Né? Ver se tem condições aí de estar modificando essa data ou não, tá bom? Certo? Certinho, É, obrigado. no caso, tá até dia 23, né? Dia 23/8. Nossa primeira aula presencial vai ser dia 19/8. E a última, dia 23/9. Então, assim, vai ficar. Na minha opinião, eu acho que a gente poderia, pelo menos, mais 1 ou 2 semanas desse prazo aí dessa primeira aula, dessa SAP. Não, todas três estão para o mesmo período, 23/8. E tem um fórum ainda. Sei. Colocasse escalonado, talvez. Um dia 23, outro dia 30, outra no outro 7 dias depois, né? Dia 7, alguma coisa assim. Não, certinho, cara, legal. Pode deixar que eu vou verificar lá, certo? Essa questão aí do prazo de entrega, tá? Ok, obrigado, viu? Tá certinho. Mas não deixa de fazer atividade, não. Se tiver alguma dificuldade, manda mensagem para mim aí na plataforma, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E na próxima aula vamos estar dando continuidade e já vou mais direto na atividade, tá bom? Certo? E aí eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica com Deus e tenham uma ótima semana. A partir desse momento eu vou estar finalizando aqui a nossa aula, certo? Fica com Deus. Até mais, professor. Boa noite.